que a obra de arte não deve ser encomendada. As melhores obras de arte do mundo, posso dizer 90%, foram feitas de encomenda. De maneira que não tem nada contra a encomenda. Cabe a mim, evidentemente, recusar ou aceitar a encomenda. Se você pedir, por exemplo, me encomendar um livro para justificar o morticínio dos judeus ou matar as crianças, enfim, eu me recusaria. Mas a encomenda sendo compatível com meus princípios, não há por onde eu deixar de fazer. E posso fazer uma obra de arte sob encomenda e posso fazer uma porcaria sob encomenda. Como também, sem ser encomenda, posso fazer tanto a obra de arte quanto a porcaria. Eu pediria talvez o general Figueiredo. Eu não gostaria de ser lembrado. Eu vou ser lembrado, como toda pessoa que escreveu um livro, na medida em que o livro permanece. E eu vou permanecer, se eu permanecer, através dos meus livros. Já são 11 romances hoje. Muito bem. 11 romances é muita coisa, né? Há autores que fazem um livro só e permanecem através dos séculos. Há outros que fazem 100, 200 livros e não permanecem. Se eu vou permanecer ou não é problema meu, é problema da posteridade, é problema dos outros. Da minha parte é o seguinte, eu gostaria de ser lembrado talvez por 2 livros. De um lado, o Ventre, que foi meu primeiro livro, e de outro, Pilatos, que é o livro que mais me identifica. Eu já fiz muita coisa que não queria e, por exemplo, eu fui 3 vezes à Suécia. Eu nunca queria a Suécia, entendeu? Fui 2 vezes ao Egito. Também não queria ir ao Egito e fui 2 vezes ao Egito. Uma a trabalho e outra a passeio. Muito bem. A gente já faz muita coisa involuntariamente. Aqui que eu queria, talvez, seria ter uma... Aí, voltando então ao meu início, né? Seria ficar num isolamento confortável, uma solidão bem apoiada logisticamente. Gosto muito da solidão, mas preciso de cigarro, sou comodista, estou habituado a um certo conforto. Então, eu gostaria de ser solitário, mas não como um monge, uma anacoreta do deserto, comendo gafanhoto. Não, isso não. Quero comer bem, entendeu? De maneira que ainda não encontrei essa forma de poder saciar meu instinto de liberdade e solidão com as necessidades materiais que eu venho tendo. Então, até hoje, eu fico meio frustrado, assim. O ideal, talvez, seria ter um poema do Ribeiro Couto, que eu gosto muito. Se eu tivesse um barco, eu partiria agora. Eu queria ter um barco para partir. Agora, tinha que ser um barco confortável, entendeu? Um barco com ar refrigerado, um barco com mulheres, um barco com música, um barco com livros. Mas essa necessidade de partir, eu tenho. Talvez repetindo então a sua pergunta, o que eu gostaria de fazer que eu não fiz? Partir. A minha infância foi bastante conflituosa porque eu tinha um defeito na articulação. Eu fui mudo até os 5 anos. Até os 5 anos eu não falava. E depois de 5 anos eu comecei a falar errado. Eu era tati-bitati, não era gago, era tati-bitati. E isso fez com que eu fosse me isolando muito. Fui um menino que procurava me isolar. Evidente, muito compensado pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai. Né? Mas eu procurava evitar os contatos sociais. O meu lugar predileto, segundo minha mãe, era embaixo da cama. Quando me procurava, estava embaixo da cama, não, embaixo da mesa. Era o meu lugar predileto de observar o mundo, era ficar embaixo da mesa. Porque eu tinha problema de dicção muito grande, que me acompanhou até os 15 anos. Quer dizer, eu era considerado até certo ponto um retardado mental, porque trocava as palavras, trocava as letras. Até hoje, ainda volta e meia, vocês podem observar que volta e meia eu troco as palavras e pronuncio as palavras de forma errada. Só um imbecil consumado diria que não tem influências nenhuma. Eu tenho minhas influências muito grandes, evidentemente tidas e havidas por força das minhas leituras e pelo meu gosto pessoal. A maior dessas influências, eu tomando como base assim, bastante esquematicamente, seria de um lado Machado de Assis e de outro Jean Paul Sartre. Mas há outras influências também, como a do Lima Barreto e a do próprio Manuel Antônio de Almeida. Foi um livro que eu li em criança que me fascinou e até hoje me fascina.
um crítico que olhe minha literatura, verá fatalmente a influência de Manuel Antônio de Almeida. A mais óbvia, a mais patente é de Machado de Assis e também é de Sartre, mais do lado de, assim, de conteúdo, de pensamento. Eu sou de uma geração aquela geração que assumiu, digamos assim, a idade da razão, ali por volta de 1945, 46, e nesse tempo a pessoa, o filósofo da moda, o escritor da moda, eu discordo, eu não acho Sartre um filósofo, ele é um excelente escritor, mas ele era o que estava na moda, ele fazia, digamos assim, o existencialismo, deu até a Chiquita Bacana, que era existencialista, com toda a razão, muito bem. Então eu bebi muito do... Agora também tem lá a influência do Swift, dos picarescos todos, entendeu? O Swift é uma pessoa que muito me influenciou e também não posso negar de ser uma certa visão, uma visão cristã negativista do romancista russo. Não o cristianismo formal, religioso, mas aquele cristianismo muito apegado, muito pessimista, que é próprio dos romancistas russos. Isso tudo, juntando esses ingredientes, deu uma salada. Essa salada sou eu. Mas eu aceito isso, não posso dizer que seja, digamos assim... Gostaria muito de poder citar, né, autores mais em moda, talvez mais modernos, mais influentes, mas são esses que realmente me ficaram. Se eu tivesse, por exemplo, que só ficar como autor, eu sendo brasileiro, embora eu considere ele o melhor autor do mundo, mas eu diria que se eu tivesse uma escolha, se fosse obrigatório ter um autor só, eu ficaria com Machado de Assis. E acho que ficaria bem. Bom, o processo criativo é viver, né? É acordar, dormir, comer, amar, se espantar um pouco. Espantar não, que eu não me espanto muito, mas trombar por aí. Isso tudo forma criação, não há um processo criativo. O que pode haver é um processo de executivo, ou seja, como é que eu transfiro essa criação para o papel. E aí hoje eu uso o computador, entendeu? Eu começo um livro sem saber exatamente como ele vai terminar. Até hoje eu não comecei um livro que eu soubesse como ia terminar. O livro vai levando, até chega um ponto que eu digo assim, bom, aqui eu boto o ponto final. Então eu não tenho processo criativo. Meu processo criativo é a vida, é me entregar a vida. E talvez esse eu considere o melhor processo. A gente tem que viver. Primeiro viver e depois criar. A frase não é essa. A frase é primum vivere, deinde filosofare. Eu digo, primeiro viver, depois, se for o caso, criar. Se houver, desde que não seja criação de galinha, né?